Olá pessoal, vamos fazer o vídeo da semana aqui agora. Me desculpem se a minha voz está meio diferente, estou querendo gripar. Essa mudança de temperatura, uma hora tá 30 e tantos graus, outra hora tá 20 graus e aí fica alternando, tá acabando comigo. Eu ainda não gripei, mas eu estou no caminho para gripar, então vamos ver como é que fica a coisa. Então, se por um acaso acontecer de semana que vem não ter vídeo, é porque eu gripei mesmo e fiquei sem voz e por aí vai. Eu espero que não aconteça isso, mas é melhor avisar antecipadamente, né? A gente tem muita coisa para falar aqui. Eu tentei dar uma resumida de toda a confusão. Tem algumas coisas interessantes, inclusive para quem gosta de fazer piadinha na internet. Tem um lado sério, é claro, mas também se a gente pode dar uma risadinha às custas de certos palhaços, por que a gente não pode dar, né? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente começa com a coisa do Trump e dos Estados Unidos aí. Espera um pouco. Tá. Trump convida Lula para Conselho da Paz para Gaza, dizem fontes. Isso é uma reportagem da CNN Brasil. CNN Brasil eu não acho uma das fontes mais confiáveis do mundo, mas depois disso a gente tem ouvido de outros canais aí. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que isso não vai dar certo. Mas por que você não tem que dar uma chance para a paz e não sei o que, não sei o que lá? Bom, se você vê o pessoal que vai estar nesse Conselho da Paz, você tem o Tony Blair, que estava ali lado a lado com os Estados Unidos na invasão do Iraque. Você tem ali alguns almofadinhas puxa-sacos do Trump. Aí você tem o Milley, sendo que os puxa-sacos do Trump são dois, se eu não me engano, lá. Então, temos quatro pessoas, mais o Trump que falou que as decisões finais são todas dele. O resto do pessoal vota, mas é ele que vai dar a decisão final. E eles colocam isso como uma alternativa. Ele coloca isso como uma alternativa à ONU. Aí é que está o X da questão. Tudo bem. Tem um pessoal que não simpatiza muito com Israel, assim que não é puxa-saco de Israel, que é o cara da Turquia, esqueci o nome dele. O Lula já se posicionou contra Israel, né, e tal, mas ainda assim você vê muito mais gente pró-Israel na coisa. Então, uh, parece que vai ter uma participação palestina, não sei até que ponto, mas ainda assim eu não vejo isso prosperando. E de que adianta fazer qualquer votação que seja quando a decisão final vai ser do Trump e não desse conselho? E outra, colocando isso, como eu já falei, como uma alternativa à ONU, isso claramente vai contra a agenda que o Brasil sempre manteve em relações internacionais. O Brasil sempre apoiou a ONU, né? Nós somos o país que sempre faz o discurso de abertura da ONU. Nós temos uma política internacional que, apesar da gente ter algumas desavenças aqui e ali com alguns líderes, o Brasil se manteve como um país pacífico e diplomático por muito mais de 100 anos, né? O último conflito que a gente teve foi, tirando a Guerra Mundial, que a gente foi forçado a entrar na guerra, o último grande conflito que a gente teve foi a Guerra do Paraguai,
que também não foi iniciado pela gente, foi iniciado pelo Paraguai. Então, o Brasil é um país sempre pró-paz, mas a gente tem que ver também ah, que esse conselho da paz aí que o Trump está fazendo é mais uma tentativa dele de desviar o assunto, que esses países não teriam nenhum poder porque a decisão ficaria na mão dele. Então eu não vejo isso prosperando, tá? Eu sou super a favor da paz, seja no Oriente Médio, seja no leste europeu, seja aqui na América Latina, seja na África, em qualquer lugar, mas a gente tem que fazer a coisa direito, né? Não dá pra fazer a coisa toda atropelada e esperar que mágica dê certo no final, que não vai acontecer. Bom, o Trump, ele. Algumas pessoas falam que não, o Trump sabe o que ele está fazendo, ele planejou, não sei o que. Não, ele não planejou nada. Ele mete os pés pelas mãos em tudo. Tanto é que várias das empresas dele ah, abriram o bico, né? Faliram, acabaram, foram pro chão. O Trump não é um empresário de sucesso. Ele é um cara que tenta levar os golpes dele até o último caso ali e geralmente não acaba bem para ele. Essa invasão na Venezuela, claro que ele queria distrair a atenção lá da coisa do Epstein que tá feia, e eu não deveria ter falado o nome completo, o nome do cara, né? O YouTube não gosta. Então, sabe como é que é? Eu vou tentar no resto do vídeo, se eu não for no Cado, falar só, como eu costumo falar, parte do nome, tá? Então, vamos lá. Desviar a atenção desse caso aí, mas é claro que ele também queria o petróleo venezuelano e tal, porque eles estão de olho nisso faz tempo. O problema é que ele não falou com as empresas petrolíferas americanas. Ele apenas pensou: a Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo atualmente. Então eu tenho que tomar elas para a gente ganhar dinheiro com isso. Só que ele não foi falar com as empresas petroleiras americanas, né? Nenhuma delas quer. Não é só aqui nessa matéria do do The Guardian, a gente vê a ExxonMobil se recusando, mas não foi só a ExxonMobil, foram todas as empresas americanas posteriormente. Por que isso? Porque eles sabem que o governo Trump não vai ser algo ad eterno, tem no máximo mais 3 anos de governo e há quem diga que não vai chegar até o final, porque a possibilidade de impeachment está cada vez maior. A revolta dentro dos Estados Unidos está aumentando. A morte daquela moça, a René, esqueci o nome do meio, o sobrenome é Good, René Nicole Good, eu acho. Enfim, mas vamos tratar como René Good, não tenho certeza do Nicole. É, a morte dela caiu muito mal para os Estados Unidos, aumentou ainda mais os protestos internos lá. Tanto que o Trump está falando em mandar forças armadas contra a população, e isso está gerando ainda mais estresse lá dentro dos Estados Unidos, né? Mas o Trump não falou com nenhuma dessas empresas, porque essas empresas elas não pensam daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Elas estão pensando daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, porque tem muito investimento que precisa ser feito de largada. É muito caro para você começar até você ter uma rentabilidade que compense por aquilo. Então as empresas americanas, elas não têm interesse, porque elas não sabem o que vai acontecer nos próximos 3 anos. Elas não sabem se o Trump vai estar no poder
em 2027, se ele não vai tomar um impeachment logo depois que tiver as midterms, as eleições de meio de mandato, que é pro Congresso americano lá. As chances é de que ele vai tomar uma surra na eleição. E se ele tomar uma surra na eleição, os democratas conseguirem eleger maioria, aí você tem no mínimo o governo Trump sendo paralisado ali, as ações dele sendo paralisadas pelo Congresso, os desmandos dele, né? E, isso é no mínimo. E na pior das hipóteses para ele é rolar o impeachment e ele cair fora antes. O que ele está com medo, porque ele está devendo os arquivos do EPS. A corte americana mandou ele mostrar os arquivos. Eles tinham um prazo de um mês que acabou em dezembro, lá pelo final de dezembro, eu não lembro o dia especificamente, mas a gente já tem quase um mês no dia que eu estou gravando isso, a gente já tem quase um mês em relação a quando ele deveria ter apresentado os arquivos e ele não fez ainda. Então a gente espera que tenha muita coisa do Trump lá que eles não tenham conseguido sumir com todas as provas, apagar e dar uma maquiada na coisa para esconder ele. Né? Então eles estão se recusando a apresentar a coisa aí. E essas empresas não vão colocar bilhões e bilhões ali sem saber se de repente o Trump sai, vem um outro presidente, esse outro presidente reconhece a, que eles violaram a lei internacional, ou reconhece a soberania da Venezuela, ou coisa que o valha, e por causa disso o investimento deles vai para o quiabo. Porque se o governo venezuelano resolver nacionalizar a, as empresas, as estruturas criadas pelas empresas, as empresas não vão poder fazer nada, entendeu? Então, eles já tomaram esse caldo umas 2 vezes lá na Venezuela, eles não querem tomar a terceira. Por isso, a gente vê que foi uma bola fora do Trump. Bom, o site lá da Casa Branca colocou em português ali: se você vier para os Estados Unidos para roubar os americanos, o presidente Trump vai te jogar na cadeia, te mandar de volta para o lugar de onde você veio. Isso não fui eu que traduzi. Isso é da página ali da Casa Branca em português. Eles colocaram isso. Está lá em português. Quais são os países que falam português? Claro, tem Portugal, Brasil, que é o maior em número de falantes. E aí você tem mais alguns países como Angola, Moçambique, Timor-Leste, enfim, tem mais alguns países, eu não vou lembrar de todos aqui. Só que qual é o maior deles, de longe, em número de falantes? É o Brasil. Também o maior em número de população. Então, isso aí é meio que uma indireta, bem direta para o Brasil, onde eles basicamente estão chamando o brasileiro de ladrão. É esse o respeito que eles querem dar para os brasileiros? Não me entendam mal, eu tenho vários amigos americanos, conheço várias pessoas nos Estados Unidos que são muito gente boa, mas se esse é o tratamento que eles querem dar pra gente,
dá para levar muito a sério qualquer coisa que o Trump esteja fazendo, como está o Conselho da Paz? Eu acho que não, né? Eu acho que o Brasil só tem mais a perder com esse Conselho da Paz do que a ganhar, mesmo porque vai enfraquecer ainda mais a ONU se você criar essa ONU paralela. E eu não preciso de dizer quem gosta de instituições paralelas, né? É justamente esses fascistas aí. Bom, uh, e as ações malucas do Trump continuam aí, é, aí com ele anunciando tarifas para os países europeus que se recusarem a baixar a cabeça para os Estados Unidos na questão da Groenlândia, né? Isso tem sido um despertar meio rude para a Europa, porque a Europa vivia puxando o saco dos Estados Unidos, coisa da OTAN, e não sei o que, e não sei o que lá, e a OTAN, e é isso, os Estados Unidos, ai que maravilha, não sei o que. O governo Trump mostrou para os europeus que os Estados Unidos não só estão dando o dedo no meio para a Europa, como está ameaçando tratar a Europa da mesma forma como trata a América Latina, como trata qualquer outro país. Então, também tenho muitos amigos europeus e, sério, eu espero que vocês acordem depois disso. Enfim, esse cara está querendo jogar a gente numa situação de caos na política internacional e a caminho de uma guerra mundial. Porque, não especificamente por essa questão da Groenlândia, mas pelo conjunto das ações dele. Nessa questão da Groenlândia, ele não, para nada do que ele fala de segurança nacional dos Estados Unidos, que não sei o que, ele não precisa dominar a Groenlândia para isso. Ele tem já base militar na Groenlândia. A Dinamarca falou que toparia que os Estados Unidos colocassem mais bases militar ali na Groenlândia. Então ele não precisa tomar a Groenlândia. Ele está fazendo uma tremenda de uma insanidade. Apenas porque ele está querendo mostrar o quão poderoso que ele é. Olha só, eu sou fortinho, eu faço o que eu quero, eu sou um hominho de verdade. Bom, que mais? Tivemos também protestos na Groenlândia em relação aí a essas tentativas dos Estados Unidos aí de anexar a Groenlândia. Por enquanto não teve nada violento, mas eles estão fazendo ameaças, eles estão tentando falar que eles vão comprar a Groenlândia, enfim. Muito disso é para distrair da questão do apps, mas também tem um lado de que os Estados Unidos sempre teve de olho na Groenlândia. Não é a primeira vez que eles tentam fazer isso. A Groenlândia, apesar da projeção Mercator fazer ela parecer enorme, ela é uma ilha, uh, ela tem recursos minerais, tem petróleo, tem minério, incluindo terras raras. Então, é os Estados Unidos fazendo o que ele sempre fez em qualquer lugar do mundo que ele veja que tem recurso natural. Ele quer porque quer, ele diz que é dele e acabou. Essa história de que não é para controlar o Ártico, não sei o quê, porque os russos e os chineses, não sei o quê, era só colocar base militar. E os Estados Unidos já têm uma presença no Ártico por causa do Alasca. Então,
essas desculpas que eles dão não tem nada de veracidade nisso. Mas aí nós tivemos uma resposta hilariante aí da Dinamarca. Hilariante não no sentido de que eles fizeram uma coisa boba nem nada assim, mas é que é hilariante porque vai pegar no orgulho do Trump, com certeza. O parlamento da Groenlândia introduziu uma legislação que bane o Donald Trump e todos os seus descendentes por 100 gerações. Eu acho isso maravilhoso. Como eu falei para vocês, isso vai pegar no orgulho dele, porque ele é, como todo fascista que a gente tem aqui no Brasil também, né, os bolsominions aí, eles têm um orgulho que eu não sei do que é, porque nem eles conseguem ver nada de bom neles mesmos. A única forma que eles têm para crescer, para falar que eles são melhores, não é falar que eles são melhores, é atacar o outro para tentar fazer parecer com que o outro seja pior do que ele. Bom, tivemos mais um tapa de pelica na cara do Trump aí, que foi o Comitê Olímpico Internacional banindo os Estados Unidos das Olimpíadas devido às ameaças do Trump. Quero que vocês reparem que o Comitê Olímpico está banindo pelas ameaças, não pelo que ele fez. Não por ele ter atacado o Irã, que ele bombardeou no começo lá de 2025, não por ele ter invadido a Venezuela, mas por ele estar ameaçando a Groenlândia. Entendeu? Entendeu o que importa aí? Mas enfim, esse foi um feito que nem aquele pintor austríaco que governou a Alemanha durante um pouco antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, sabe, aquele do bigodinho? Isso é um feito que nem ele conseguiu antes da guerra. Se vocês podem procurar, tem um discurso dele da Olimpíada que foi a primeira transmissão uh, que tá se a primeira transmissão, a mais antiga transmissão que a gente tem vagando pelo espaço da Terra é o discurso do pintor austríaco nas Olimpíadas de Berlim, antes da guerra. Então, os Estados Unidos não vão poder participar das Olimpíadas nas próximas Olimpíadas. Esse ano agora a gente tem a Copa do Mundo, então a Olimpíada deve ser em 28, né? E é triste para os atletas americanos, mas eu vou dizer para você que tem muito país por aí que que tá muito feliz com isso, porque os Estados Unidos sempre tiveram uma presença muito forte nas Olimpíadas em questão de medalha. E agora é chance de muitos outros países ganharem mais medalhas, né? Enfim, mas é um feito que nem o cara do bigodinho conseguiu antes da guerra. Bom, vamos falar aqui do Sóstenes, o líder do PL. Teve toda aquela questão, aqui a fonte é o ICL Notícias. O ICL, se você quiser falar que ele tem algum viés, é um viés mais para a esquerda. Mas a gente precisa tentar equilibrar um pouco a coisa, porque a gente já tem uma mídia que é descaradamente pró-direita, né? Então precisa ter algumas fontes aí para a gente equilibrar
a balança. Eu preferia que fosse tudo imparcial, mas infelizmente isso é utópico ultimamente, né? Sempre foi uma coisa meio complicada aqui no Brasil, mas enfim. Tem até um documentário antigo da BBC falando além que o nome é Além do Cidadão Kane. É muito bom, tem no YouTube. Se vocês não viram ainda, vejam, é sobre a Rede Globo. Fala muitas verdades sobre a Rede Globo, coisas que a Globo não gosta que as pessoas falem, mas tudo bem. Mas vamos voltar aqui ao Sóstenes. A tal venda da escritura que ele diz que justifica aquele dinheiro que foi apreendido na casa dele, que foi quase R$ 500 mil, ele assinou 11 dias depois da apreensão do dinheiro. Você conhece alguém que entregue assim R$ 500 mil na sua mão por um imóvel sem que você entregue a escritura do imóvel? Sem nenhuma garantia de que você vai receber o imóvel? Você daria R$ 500 mil para alguém nessas circunstâncias? Pois é, alguém, segundo o Sóstenes, fez isso com ele. E alguém que estava topando esperar uma semana e meia. Né? Quer dizer, uma semana e meia desde que o dinheiro foi apreendido. Vai saber há quanto tempo o dinheiro estava na mão do Sóstenes. Ou seja, é claro que é mentira do Sóstenes. Esse dinheiro aí, muito provavelmente, tem uma origem que ele não quer que ninguém saiba. Né? E que pessoa sã e honesta manteria quase R$ 500 mil debaixo do colchão? Se você tem R$ 500 mil que não está no banco, está lá desvalorizando num colchão, é porque você quer esconder alguma coisa, né? Aliás, antes da gente ir para essas outras coisas aqui, eu tenho uma última aqui que é mais internacional. O pesquisador brasileiro que foi perseguido por comprovar que a cloroquina era ineficaz aí contra a Covid-19, assumiu agora a direção da OMS. Mais uma razão de porque o Brasil provavelmente vai se recusar a entrar para o tal Conselho da Paz do Trump. O Brasil tem fortalecido muito a posição dele na ONU e largar disso tudo. Olha, eu sou cético em relação à ONU em várias coisas, principalmente em coisas como o Conselho de Segurança lá. Ele precisa ser reestruturado, ele precisa ser reavaliado aí, porque do jeito que tá impossível. Você não consegue fazer nada porque tem sempre alguém vetando ali. Essa coisa do poder de veto está acabando com a ONU, porque quando os Estados Unidos quer fazer alguma coisa insana, ou algum aliado ali dos Estados Unidos, que os Estados Unidos tem interesse, quer fazer alguma coisa insana, os Estados Unidos vai lá e fica vetando qualquer coisa para parar a insanidade. Mesma coisa qualquer outro dos membros aí do Conselho de Segurança, né? Você tem a Rússia, você tem a China, quem mais? Acho que a Inglaterra e a França também. Enfim, o Conselho de Segurança, os 5 membros do Conselho de Segurança, a gente precisa reavaliar isso. Isso foi feito com base numa realidade que já não existe, que é a realidade pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU precisa muito de reforma, mas não é jogar a ONU pela janela, jogar as leis internacionais e acordos internacionais pela janela,
que vai resolver nada. Muito menos quando se colocaria as decisões finais na mão do Trump. Então, enfim, por mais que eu seja cético à ONU em várias coisas, a gente tem que ficar com a ONU nesse sentido. Bom, mas vamos aqui para essa coisa do Nicolas. O Nicolas está em maus lençóis essa semana. Uma das igrejas lá que a Damares apontou ali tem ligações com a família do Nicolas, né? O Nicolas, ele também foi obrigado a pagar 65 mil reais por falas transfóbicas em relação a Salabert. Isso já vinha sendo enrolado aí com apelação uma atrás da outra, né? Mas agora não tem mais o que ele fazer, ele vai ter que pagar. Falando um pouquinho da Damares, antes da gente ir para qualquer outra coisa, a Damares essa semana, primeiro ela tinha falado que tinha igrejas e pastores envolvidos com a coisa do INSS, com problemas legais aí, né? Com corrupção e tal. E aí o Malafaia teve um ataque de pelanca exigindo que ela falasse quem era, porque ele estava com medo de ser uma indireta para ele e tal. E ela entregou vários pastores e várias igrejas aí. Se você viu isso e achou que de repente a Damares teve uma crise de consciência e que ela está abandonando a extrema-direita, não é esse o caso. A Damares está tentando ganhar credibilidade com uma parcela da população que despreza ela pelas inúmeras caquinhas que ela fez. Vamos lembrar que esse ano é ano eleitoral. Vamos lembrar que ela tem agendas de extrema-direita que se beneficiariam dessa atenção. Então, ela não teve uma crise de consciência. Ela não está se tornando uma mulher madura e racional, uma mulher ética, nada disso. Ela está fazendo showzinho, ela está tentando ganhar atenção, tentando se promover. É isso. Para usar na agenda dela e na eleição. É apenas isso. Ela continua a mesma maluca insana de sempre. Bom, voltando ao Nicolas, tem mais duas coisas. Esse post aqui e mais algumas outras noticiazinhas. Bom, o Nicolas voltou a atacar o Pix, falar que atacar o governo e o Pix, né? Dizendo que o governo vai taxar o Pix, que não sei o que lá, que já foi mostrado que é mentira. O governo está ligeiro em bater de volta nisso agora. Melhorou a resposta, mas eu acho que ainda é insuficiente. E na semana passada teve um abaixo-assinado pedindo pela cassação do mandato do Nicolas. E esse abaixo-assinado já conseguiu mais de 220 mil assinaturas da última vez que eu vi. E já tem alguns dias que eu vi isso. Tá? Eu não lembro agora. Eu sei que você pode fazer um abaixo-assinado para pedir para o Congresso, para propor alguma lei para o Congresso, tem que ter um número X de assinaturas e tudo mais. Mas quanto à cassação, eu não sei se é possível dessa forma. Porém, estamos em um ano eleitoral e isso mostra uma certa pressão. Tudo bem que muita gente que está assinando isso não é do estado do Nicolas, mas isso mostra a insatisfação do brasileiro com o Nicolas e com o Congresso de uma forma geral. Isso assusta eles.
Então vamos continuar. Vamos bater forte neles esse ano. Vamos nos certificar de fazer o possível para limpar esse Congresso, porque esse Congresso inimigo do povo não dá, gente. Não dá. Não dá. Mas vamos lá. Vamos ao que está aí nesse postzinho aí. Vamos combinar o seguinte: dizer que o que está rolando, sem rodeios, o Nicolas não está espalhando fake contra o Pix. Está usando tática para proteger as fintechs usadas pelo crime organizado. A tática é mentir. Nicolas mente para ajudar o crime organizado. Né? O post aí é do oficial do Ibama. Eu não discordo. A gente já teve alguma ligação de familiares do Nicolas com o crime organizado. Teve o primo dele que foi apanhado com drogas. Essa coisa do Pix apareceu quando a Polícia Federal e o governo estavam começando a aumentar a fiscalização contra as fintechs. Foi aí que ele começou a espalhar essas fake news. Quando veio a Carbono Oculto, a gente viu que o crime organizado estava envolvido com a Farinha Lima, estava envolvido aí nessas fintechs, nessa questão do Banco Master. Tá tudo isso interligado. Então, agora que o Banco Master está aparecendo e ele voltar a bater no Pix, agora que você está vendo essa conexão do Banco Master com essas fintechs envolvidas com organizações criminosas, a coisa fica feia rapidamente, né? Você tem um paralelo muito forte aí, indicando que tem algo de podre no reino da Dinamarca, como diz o ditado. Bom, então, aproveitando a questão do Toffoli. O Toffoli ele tem tido umas decisões meio estranhas, eu não confio muito no Toffoli, porque o Toffoli era muito amiguinho do Bolsonaro, ele ia tomar café da manhã com o Bolsonaro, ficava ali de mãozinha dada com o Bolsonaro, né, durante o governo Bolsonaro. Teve aquela questão, eu acho, não sei se foi ele em ambos os casos, mas teve a questão da morte do neto do Lula, do irmão do Lula, e o Lula foi proibido de ir até o velório, aquela coisa chata ali, porque na época o Lula estava preso, né? Que até agora o Moro não apresentou as provas contra o Lula. É muito sério esse negócio de você prender alguém sem as devidas provas. Então, essa questão do Toffoli tá meio duro de entender exatamente, porque ele tem umas atitudes meio suspeitas, mas a gente não sabe exatamente do porquê que ele está fazendo essas coisas. Tem gente que argumenta que é para ajudar a defesa, tem gente que argumenta que ele está tentando proteger o processo, tem gente que argumenta que ele está fazendo isso, sei lá, porque qualquer outra razão. E ele vem e vai nas decisões dele, tá uma coisa meio estranha. Eu acho que a gente precisa investigar muito bem essas acusações contra parentes dele ali, ver as datas, se está tudo batendo, né? Se realmente indicam que tem alguma coisa imprópria ou ilegal acontecendo, que envolva o, pessoas ligadas diretamente ao Toffoli, né? E ao Banco Master. Mas a gente precisa de uma investigação séria quanto a isso e a gente precisa que se tenha provas contra ele. Estou dizendo que ele é inocente? Não, não estou. Estou dizendo que ele é culpado? Também não, não estou. Só estou dizendo que a gente tem que ficar de olho vivo. Porque eu não confio nele, mas se a gente quer ter um devido processo legal no Brasil, a gente tem que ter um processo legal
para todos, queira a gente goste da pessoa ou não. O Bolsonaro teve todo acesso ao processo legal, por mais que os filhos dele façam choradeira, né? E de final a gente tem duas notícias aí para falar do Bolsonaro. Uma relacionada ao uniforme dele na Papudinha e esse post aqui, que na verdade é um vídeo que eu vou colocar aí para vocês. Eu não consigo ouvir o som, mas eu não sei se vai sair para vocês com som ou não, tá? Depois eu coloco para rolar o vídeo para vocês verem. Mas vamos lá, vamos a essa última do Trump, que também teve muita piada na internet por causa disso. Colocaram o Trump recebendo vários prêmios essa semana na internet, as coisas mais bizarras do mundo. Porque a Maria Corina Machado, a líder da extrema-direita na Venezuela, foi lá puxar o saco do Trump. Ela entregou o prêmio Nobel dela, entregou a medalhinha, entregou o certificado e disse que o prêmio agora é do Trump, né, para tentar puxar o saco dele, ver se ele apoia ela ali para que ela consiga o governo da Venezuela. Eu já era crítico ao prêmio Nobel dela, porque ela é tão suja quanto o Maduro. Não é porque eu acho que o Maduro é uma pessoa ruim que eu acho que o oponente dele é uma boa pessoa só por fazer oposição a ele. No caso, os dois são indivíduos para lá de complicados, vamos dizer assim, né? A Venezuela está numa situação, pode-se dizer que é uma sinuca de bico, porque tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita tem pessoas complicadas, né? Eu sou a favor do povo venezuelano escolher por eles mesmos quem vai liderar a Venezuela. Não os Estados Unidos, não um líder autoritário, mas enfim. Se a população está de acordo com o regime chavista e do Maduro, né, o que eu vou dizer? Mas vamos lá. Isso levou o comitê do Prêmio Nobel a destacar que isso não é uma decisão dela, o prêmio não é transferível, ela pode ter entregado o prêmio dela para o Trump, mas isso não torna o Trump um ganhador do prêmio. O Conselho do Nobel, que é o Nobel da Paz, eu tenho muitas críticas a ele, porque o Obama ganhou o Nobel da Paz num ano que ele cometeu um genocídio no Iêmen, então é meio complicado isso. Mas é isso aí. A gente tem essa eterna palhaçada que vem sempre associada ao Trump. Bom, vamos lá. Isso aqui é uma informação muito importante, né, sobre o uniforme da Papuda. Tem muita gente que faz vídeo com IA colocando o Bolsonaro com aquele uniforme laranja que a gente vê em séries americanas, dos prisioneiros e tal. Mas a gente vai ver aqui as cores dos uniformes aqui no Brasil, ali da Papuda. A Papuda, ela tem um uniforme branco Papuda, né, que é esse branco que está aí. A Papudinha, ela tem dois uniformes, o amarelo e o vermelho. O Bolsonaro, ele está na Papudinha. Se ele tivesse no semiaberto, ou seja, que ele ia entrar e sair ali da prisão, né, e tudo mais, ele estaria com o amarelinho. Mas não, o Bolsonaro é membro integral da Papudinha, né? Ele está no regime fechado. Então o uniforme dele é vermelhinho, para dar muito chilique, muito ataque de pelanca para ele,
porque o uniforme dele agora é vermelho. Eles não viviam falando que a minha bandeira nunca será vermelha, que não sei o que não sei o que lá. Agora ele é obrigado a vestir um uniforme vermelhinho, né? Ah, o, o Eduardo Bolsonaro teve um ataque de pelanca esses dias, gravando um vídeo aí onde ele estava tentando chorar para dizer que o pai dele é inocente, que é uma perseguição, que não sei o que, aquela mesma ladainha de sempre que a gente vê vindo da família Bolsonaro, né? A Michele Bolsonaro, ela andou costurando nos bastidores para mandar o Bolsonaro para Papuda. Queira você dar a motivação que você queira aí para Michele, eu pessoalmente acho que em parte é para dar um tapa de volta na cara do Bolsonaro, pelo Bolsonaro ter escolhido o Flávio em vez de apontar ela como uma candidata. Porque ela vinha fazendo costuras políticas para, quem sabe, entrar como vice do Tarcísio, né, esse tipo de coisa, ou algum outro candidato da extrema-direita. Eu duvido muito que ela conseguisse carregar nesse momento, carregar como uma chapa para presidente, mas vice eu acho que ela conseguiria tranquilamente numa chapa de extrema direita, né? Bom, uh, e aí nós temos esse vídeo aí que, deixa eu ver aqui que eu tô sem meu óculos agora no momento. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Do Toninho Vespoli, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu mando um abraço porque foi uma sacada muito boa deles. Moraes determina a transferência de Bolsonaro para Papuda. Aí ele colocou um vídeo do Bolsonaro falando uma frase famosa do Bolsonaro. Daqui a pouco eu solto aí para vocês. Mas antes de eu soltar, eu só gostaria de lembrar que o Moraes, essa semana, ele teve numa formação da turma de direito, acho que foi da USP, ele estava discursando ali, os outros oradores passaram do tempo, então ele queria fazer uma coisa curtinha e ele fez uma fala meio engraçadinha ali, e aí ele olha para a câmera dando uma risadinha do tipo, ah, você sabe que eu fiz de sacanagem essa, né? Que ele fala que quando ele estava ouvindo as outras pessoas fazendo suas falas ali, que ele pensou em usar a autoridade dele para encurtar a coisa, mas que ele decidiu depois não fazer nada, porque tem toda aquela piada dele ser autoritário, né, na extrema-direita, as acusações contra ele, e ele está tirando sarro disso, e aí veio a melhor piada dele, que foi justamente no dia que ele assinou a transferência do Bolsonaro para Papudinha. A cela do Bolsonaro na Papudinha é maior, a gente já vai falar da cela do Bolsonaro, mas deixa eu terminar a coisa do Xandão antes. O Xandão, como eu disse, ele tinha assinado logo antes de viajar para ir fazer esse discurso aí, ele assinou a transferência do Bolsonaro. Aí quando ele chega ali, ele fala, é, eu já fiz o que eu tinha que fazer hoje. Aí ele olha para a câmera dando uma risadinha sacana, né? Porque ele sabe que essa fala dele ia repercutir, que os bolsonaros iam ter ataque de pelanca, os bolsonaristas também. Então ele se divertiu às custas deles e o Brasil inteiro também riu junto com o Moraes. O Moraes, ele é de direita, ele era
pró-Tarcísio, enfim, se ele está ainda apoiando Tarcísio ou não, não sei. Mas, pelo menos no processo aí, ele conduziu o processo todo da forma devida. Então eu não tenho muitas queixas do Moraes nesse processo aí com relação ao golpe, nesse processo das organizações criminosas que também acabou caindo com ele. Enfim, nos processos que estão com ele, eu não tenho tido muitas críticas a ele, não. Então, é isso aí. Vamos agora para esse videozinho do Bolsonaro. Eu não sei se vai com som para vocês ou não. Eu acho que sim. Eu não vou estar ouvindo, mas talvez tenha som para vocês. Vamos lá, vou soltar. A Papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. A Papuda. Tava em loop, então ia começar de novo, eu já parei. Como vocês podem ver, é uma fala do Bolsonaro de vários anos atrás, quando eles prenderam o Lula e ele quis tirar sarro, falando vai pra Papuda, ha 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 ha, não sei o que, né? Pois é, Bolsonaro, quem tá indo pra Papuda é você. Bom, pessoal, é o que eu tinha para falar hoje. Terminamos aí com uma risadinha às custas do Bolsonaro. Aliás, não, peraí. A sala do Bolsonaro, só para deixar claro, ela é maior do que a sala que ele tinha ali na Polícia Federal. Tem 65 metros quadrados, tem jardim, tem vários banheiros, teria espaço para 4 pessoas viverem lá tranquilamente. Na cela dele, não é na Papudinha, na cela dele teria espaço para 4 pessoas. Tá? Mas ele vai ter ela só para ele. Na Papudinha, tem 2 dos bobões ali que participaram do golpe com ele também lá. Né? O Bolsonaro vai ter acompanhamento médico 24 horas por dia, vai ter acompanhamento psicológico 24 horas por dia, tem ambulatório ali, tem a equipe médica completa, enfim, ele vai estar sendo tratado a pandeló ali, muito melhor do que ele estaria sendo tratado na casa dele. Só que ele vai estar passando pela humilhação dele estar encarcerado, vestindo vermelho, que é o uniforme da Papuda. Ele não vai poder escolher a comida dele. Acabou a palhaçada de levarem comida para o Bolsonaro. Ele vai ter que seguir a dieta que é a dieta ali que vai ser controlada pela equipe médica ali, porque eles têm que zelar pela saúde dele. Isso inclui a nutrição dele. Então chega de palhaçada de fazer as comidinhas que o bonitão quer. Bonitão, eu tô falando de forma irônica, por favor, né, gente? Não achem que eu tenha qualquer apreço de qualquer tipo por esse cidadão. Eu acho que o Bolsonaro só vai fazer uma coisa de útil na vida dele, que é quando a vida dele acabar. Quando ela tiver o final merecido dela, aí é a única coisa boa que ele fez em vida. Não estou dizendo para ninguém fazer nada contra ele, mas todo mundo um dia acaba, né? E ele, se acabar, vai ser a melhor coisa que ele fez na vida. Enfim. Vamos lá. Então é isso aí, gente. Eu não sei como vai ficar a minha voz durante a semana ou não. Se eu não conseguir gravar nada para a semana que vem, eu aviso vocês, mas já fiquem de sobreaviso. Eu espero melhorar, mas a gente tem que pensar também na possibilidade de que dê algum problema. Então fiquem avisados aí. Um abração para vocês.
eu encerro aqui com o meu usual vida longa e próspera. Um abração, até mais!